Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Há muitas especulações sobre a ressurreição de Jesus. Uns dizem que ele desmaiou, outros dizem que os discípulos roubaram o corpo enquanto os soldados romanos dormiam. Mas o que realmente aconteceu? O que a Bíblia tem a nos dizer a esse respeito? Mas, antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos todos aqui para juntos estudarmos a sua palavra. Abençoe a todos, envie seu Espírito Santo, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A crença na ressurreição de Jesus se encontra no próprio cerne da religião cristã. De acordo com Paulo, ela é o próprio centro da nossa fé. Se o que as Escrituras afirmam a respeito da ressurreição não é verdade, então todas as crenças cristãs entram em colapso. Infelizmente, cada vez mais o relato dos evangelhos acerca da ressurreição de Jesus vem sendo interpretado de maneira simbólica, visto que um número crescente de pessoas rejeita a ideia de uma ressurreição literal e histórica. Uma leitura fiel dos relatos da ressurreição de Cristo deve levar em consideração que os autores não estavam criando um conto de fadas, mas descrevendo acontecimentos que eles presenciaram. Vamos ler 1 Coríntios 15, de 3 a 7? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Os assassinos de Cristo receavam que ele ainda pudesse vir à vida e escapar-lhe. Pediram, portanto, a Pilatos sentinelas para guardar o sepulcro até o terceiro dia. Isto foi concedido. A grande pedra posta à entrada do túmulo estava em seu lugar, bem como o selo romano e a guarda sentinela, para que acontecesse que os discípulos o roubassem e dissessem que ele tinha ressuscitado dos mortos. Os discípulos descansaram no sábado, entristecidos pela morte de seu Senhor, enquanto Jesus, o Rei da Glória, jazia no túmulo. Aproximando-se à noite, soldados estacionaram-se para guardar o lugar de repouso do Salvador. Estavam também ali vigias invisíveis, hostes de anjos maus se achavam reunidos em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, o príncipe das trevas teria mantido fechado para sempre o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste circuncidava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. A noite passou vagarosamente, e enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho de Deus
seu querido comandante, era quase vindo, enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora de seu triunfo. Vamos ler Mateus 28, 2 e 3? Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu, vestido com a armadura de Deus. Seu rosto era como relâmpago e as suas vestes branca como a neve. Sua luz repelia as trevas por onde ele passava. Este anjo deixou as cortes celestiais e fez com que os anjos maus, que triunfalmente requeriam o corpo de Jesus, fugissem com o terror de seu brilho e glória. Um dos exércitos angelical que testemunhara a cena da humilhação de Cristo e estivera a vigiar seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do céu, e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e agitou-se quando se aproximaram, e houve um grande terremoto ao chegar ao sepulcro. Os bravos soldados são agora como indefesos cativos, aprisionados, sem espada nem lança. O terror apoderou-se da guarda romana. Onde estava agora o seu poder para guardar o corpo de Jesus? Não pensaram em seu dever, ou que os discípulos o pudessem roubar. Resplandecendo-se em redor a luz dos anjos, mais brilhante do que o sol, a guarda romana caiu como morta no chão. Os soldados o veem removendo a pedra como se fosse um cascalho. O rosto que contemplam não é um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso dos anjos das hostes do Senhor. E o mesmo que as colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo, o ouviram proclamar: Filho de Deus, ressurgi, teu Pai te chama. Quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo dizendo: teu Pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Provou-se serem verdadeiras as suas palavras. Vamos ler João 10, verso 17 e verso 18? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. A morte não mais poderia ter domínio sobre ele. Jesus ressurgiu dos mortos, qual vencedor triunfante. Com temor solene, os anjos angélica contemplam a cena, e saindo Jesus do sepulcro, aqueles anjos resplandecentes prostraram-se em terra em adoração e saudaram-no com cânticos de vitória e triunfo. A guarda romana vê Jesus sair do sepulcro e ouve-no proclamar sob o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir, ele, em majestade e glória, a hoste angelical se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Essas palavras
só poderiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade de Deus, do mais elevado anjo ao mais humilde ser humano. Todos são providos da fonte da vida. Unicamente aquele que era um com Deus poderia quebrar as algemas da morte. Cristo ressurgiu dos mortos como um símbolo dos que dormem. Sua ressurreição é o tipo e a garantia da ressurreição de todos os justos mortos. Foi por isso que Paulo, no finalzinho da primeira carta aos Tessalonicenses, escreveu. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, no verso 14? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Anjos de Satanás haviam sido obrigados a fugir de diante a luz brilhante e penetrante dos anjos celestiais, e amargamente se queixaram a seu rei de que a presa lhe houvesse sido violentamente tomada, e que aquele a quem tanto odiavam havia ressuscitado dos mortos. Satanás e seu exército tinham exultado de seu poder sobre o homem decaído. Houvesse feito com que o Senhor da vida fosse colocado no túmulo, mais curto foi o seu triunfo infernal, pois ao sair Jesus de sua prisão como vencedor majestoso, Satanás soube que depois de algum tempo ele próprio deveria morrer, e seu reino passaria àquele a quem pertencia de direito. Lamentou, encolarizou-se de que, não obstante todos os seus esforços, Jesus não fora vencido, mas abria um caminho de salvação para o homem, e quem quer que quisesse nele andaria e se salvaria. Ao morrer Jesus, tinha os soldados vistos a terra envolta em trevas ao meio-dia, e em ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminando a noite. Que contraste espetacular! Cristo saiu do sepulcro glorificado, e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem há tão pouco havia ridicularizado e zombado. Nesse ser glorificado, viram o prisioneiro que tinham contemplado no tribunal, para quem haviam tecido uma coroa de espinhos. Era o mesmo que pouco antes estivera sem resistência na presença de Pilatos e Herodes. Aquele que fora pregado na cruz e disposto no sepulcro de José. O decreto do céu libera o cativo, montanhas amontoando-se sobre montanhas, em cima de seu túmulo, não poderia impedi-lo de sair. Assim que o exército dos anjos celestiais se afastou do sepulcro e se dissipou a luz e a glória, a guarda romana arriscou-se levantar a cabeça e olhar em redor de si. Encheram-se de espanto ao verem que a grande pedra tinha sido rolada da entrada do sepulcro e o corpo de Jesus desaparecera. Foram apressadamente à cidade para contar aos sacerdotes e anciãos o que tinham visto. Ouvindo aqueles assassinos a maravilhosa notícia, sobreveio a palidez a todos os rostos. Foram tomados de horror ao pensamento
do que haviam feito. Se a notícia era exata, eles estavam perdidos, pois algum tempo ficaram sentados em silêncio, olhando uns para com os outros, não sabendo o que fazer ou dizer. Aceitar a notícia seria condenar-se. Foram à parte para se consultarem quanto ao que deveria fazer. Raciocinaram-se que, se a notícia trazida era da guarda, circulasse entre o povo, aqueles que o mataram a Cristo seriam mortos como seus assassinos. Resolveram assalariar os soldados para conservar o assunto em segredo. Os sacerdotes e anciãos lhe ofereceram grande soma de dinheiro para que dissessem: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Mateus 28 e o verso 13. E quando a guarda indagou o que seria feito com eles por dormirem em seu posto, os oficiais judeus prometerem persuadir o governador a conseguir a segurança deles. Por amor ao dinheiro, a guarda romana vendeu sua honra e concordou em seguir o conselho de sacerdotes e anciãos. Quando Jesus, suspenso na cruz, clamou: está consumado. João 19, verso 13. As pedras se partiram, a terra tremeu e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele ressurgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Assim, enquanto os líderes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu suscitar do túmulo um grupo a fim de testificar que Jesus ressuscitara e declarar sua glória àqueles que saíram após a ressurreição de Jesus. Apareceram a muitos, contando-lhe o sacrifício feito pelo homem estava completo e que Jesus, a quem os judeus crucificaram, ressuscitara dos mortos, e em prova de suas palavras declararam: ressuscitamos com ele. Davam testemunho de que fora pelo seu grande poder que tinham sido chamados de suas sepulturas. Apesar dos boatos mentirosos que circundavam a ressurreição de Cristo, não pôde ser escondida por Satanás. Cedo, na manhã do primeiro dia da semana, antes que clareasse, santas mulheres vieram ao sepulcro, trazendo suaves especiarias para ungir o corpo de Jesus. Notaram que a pedra pesada tinha sido rolada da entrada do sepulcro e o corpo de Jesus não estava ali. Desfaleceu-lhes o coração. Temeram que os seus inimigos houvessem levado o corpo. Subitamente viram dois anjos com vestes brancas, com o rosto brilhante e resplandecente. Esses seres celestiais compreenderam a intenção das mulheres e imediatamente lhe disseram que Jesus ali não estava, que tinha ressuscitado, mas que podiam ver o lugar onde jazera. Mandaram-nos ir e contar aos seus discípulos que ele iria diante deles para a Galileia. Com temor e alegria
as mulheres dirigiram-se apressadamente aos discípulos entristecidos e contaram-lhe as coisas que tinham visto e ouvido. Os discípulos não puderam crer que Jesus houvesse ressuscitado, mas, com as mulheres que tinham levado a notícia, correram apressadamente ao sepulcro. Verificaram que Jesus não se achava ali. Viram suas roupas de linho, mas não puderam crer nas boas novas de que havia ressuscitado dentre os mortos. Voltaram para casa, maravilhando-se com o que tinham visto e também com a notícia a eles levada pelas mulheres. Maria, porém, preferiu demorar-se em redor do sepulcro. Abaixou-se para olhar de novo dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Um estava sentado no lugar em que estivera a cabeça de Jesus, e o outro onde estiveram os pés. Falaram a ela com ternura e perguntaram-lhe por que chorava. Ela respondeu. Vamos ler João 20, verso 13? Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao voltar-se do sepulcro, viu Jesus perto, em pé, mas não o reconheceu. Ele falou-lhe ternamente, indagando a causa de sua tristeza e perguntando a quem ela procurava. Supondo que fosse o jardineiro, rogou-lhe que, se ele tinha levado o seu Senhor, lhe dissesse onde o havia colocado, para que pudesse levá-lo. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo... Vamos ler agora João 20, só que dessa vez o verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Ela estava familiarizada com as inflexões daquela voz querida e prontamente respondeu, mestre, João 20, verso 16, em sua alegria, ia abraçá-lo. Jesus, porém, disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. João 20, verso 16 e o verso 17. Alegremente ela se dirigiu à pressa aos discípulos com as boas novas. Jesus rapidamente acendeu-se ao seu Pai para ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. Jesus permaneceu com seus discípulos 40 dias, ocasionando-lhes isso, satisfação e alegria de coração, ao desvendar-lhes ele mais amplamente as realidades do reino de Deus. Ele os comissionara a dar testemunho das coisas que tinham visto e ouvido concernentes ao seu sofrimento, morte e ressurreição, de que ele fizera um sacrifício pelo pecado e que todos os que o quisessem poderiam vir a ele e encontrar vida. Seus ansiosos seguidores alegremente lhe escutaram os ensinos, observando com avidez cada palavra que caía de seus lábios. Sabiam agora, com certeza, que ele era o Salvador do mundo. Suas palavras lhe calavam profundamente no coração e entristeciam-se que logo devesse separar-se de seu Mestre Celestial.
e não mais ouvir de seus lábios palavras confortadoras, graciosas. Mas, de novo, seu coração se aqueceu de amor e extraordinária alegria, dizendo-lhe Jesus que iria preparar-lhe moradas e que viria outra vez e que os receberia para que pudesse estar sempre com ele. Prometeu também enviar o Consolador, o Espírito Santo, para guiá-los em toda a verdade, e, levando suas mãos, os abençoou. Lucas 24 e o verso 50. Vamos ler João 14, o verso de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Para os que creem em Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdeu mediante o pecado. Ele possui vida em si mesmo para vivificar a todos os quantos o recebem. Cristo se acha revestido de poder para conceder a imortalidade. Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. João 10, verso 10. A voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Ela penetrou as paredes do sepulcro, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida no céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, verso 15 até o 17? Ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na morte e ressurreição do Salvador, apenas algumas sepulturas foram abertas, mas na segunda vinda, todos os que lhe foram fiéis ouvirão a sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos erguerá seus filhos para uma vida sem pecado, sem dor, sem morte. Jesus breve virá. Os sinais de tua volta estão se intensificando, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Romanos 8, verso 22. E você está preparado para se encontrar com Ele? Hoje é o dia de salvação. E Jesus está com os braços abertos para receber a todos. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos todos aqui, Senhor, para entregar nossas vidas a Ti. Perdoe nossos pecados.
e faça-nos cheios de seu Espírito Santo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.